Oi, crianças, tudo bem? Oi, famílias. Hoje a Prof. Nath trouxe uma história que se chama As Batidas de Ocã, que conta a história desse menino que se chama Ijó. Quem escreveu essa história foi a Rosane Castro. Ijó correu até o quintal. Subiu em uma árvore e lá do alto ficou assistindo o movimento dos homens que organizavam os tambores em si. E era assim todos os fins de tarde. Os tambores tinham tamanhos e formas diferentes, e isso atiçava a curiosidade de Jó. E o som que eles entoavam fazia com que o menino não parasse quieto. E ele tentava se equilibrar nos galhos das árvores, não cai e não cai, irresistível. Jó era um menino muito curioso, assim como todas as crianças, né? Então, o Ijó esperava o sinal para descer e se juntar aos homens mais velhos. Olhem só. Fitava as mãos sobre o couro dos tambores. Havia mais que música naquelas batidas. Havia coração. Batidas de Ocã. O pai de Jó ficava orgulhoso em saber do interesse do filho pelo instrumento. Afinal, a história do tambor havia passado de geração para geração em sua família. E Jó era um menino inteligente que gostava de ouvir histórias da origem do seu povo. O seu avô era considerado o guardião de muitas histórias. Um dia, o Jó perguntou ao seu querido avô como ele sabia de tantas coisas, como que havia conseguido guardar toda aquela montanha de histórias na sua cabeça. A resposta saiu direto de Ocã, do seu coração, e escorreu como uma cascata pela boca, deixando cada palavra encharcada de emoção. E Jó, eu ouvi as histórias contadas pelo meu pai, pelo meu avô e pelos meus tios. Eles também ouviram de outras pessoas e assim por diante. As histórias navegam num mar de memórias e de sentimentos. E a nossa linha do tempo é a linha do horizonte. Ela não tem fim. E para o bom navegador, as lembranças são como os ventos que sopram as velas rumo ao porto seguro. O menino, de cócoras, braços debruçados sobre as pernas, ficava olhando para o seu avô com tanta admiração que se perdia nas imagens criadas pelo som da sua voz. E depois de um longo tempo em silêncio absoluto, o menino dava-lhe um grande abraço, bem apertado, e saía correndo, atravessando as sombras das árvores como se fosse um reizinho livre, desbravando as savanas africanas sem medo algum. Naquele dia, depois que a cor púrpura deu lugar ao escuro brilhante da noite, o som dos tambores foi diminuindo. E os homens foram se dispersando. E a sua mãe gritou: "Está na hora de entrar, Ijó!" E escondido como se estivesse fazendo algo errado, o menino aproveitava a distração do seu pai para se aproximar daquele instrumento que era muito maior que ele. "Quer aprender a tocar?" perguntou o seu avô, que estava tão escondido quanto o menino, observando ele. "Mas eu não sei, eu ainda sou muito pequeno para aprender, ou não sou?" O avô se aproximou
colocou a mão do menino sobre a sua e ambas sobre o tambor. E antes de tocarem juntos, Jó ouviu uma história. Era uma vez uma aranha. Vocês têm medo de aranha? Uma aranha que construiu a sua casa dentro de um tambor. Olha só onde é que a aranha foi parar. Ela construiu a sua casa lá dentro do tambor. E bem quietinha ela ficou. Alojada, ela passava os dias tecendo a sua teia, o seu fio quase que incolor, quase prateado. A aranha dançava cada vez que o som do tambor ecoava. Só que um dia ela resolveu sair do tambor, saiu da sua teia e nunca mais quis voltar. Ela ficou encantada com o que viu do lado de fora. Decidiu morar no alto da prateleira que ficava em frente aos instrumentos. E de lá ela ficava se perguntando quem era aquele homem que com as mãos fazia surgir as batidas do coração? Quem será que era aquele homem? E Jó, nós somos o próprio tambor, finalizou o avô. E dizendo isso, os dois começaram a tocar. E o menino era todo som. Depois, ele tirou a sua mão, deixando apenas a do seu avô, e começou a movimentar num ritmo de batida. Da ponta da cozinha que dava para o pátio, o pai e a mãe de Jó admiravam a cena. Não é à toa que escolhemos o nome de Jó para esse menino, disse o pai. Não é mesmo, disse a mãe. Ele traz consigo a dança no nome e no corpo, e a curiosidade nos seus olhos e nas mãos, o seu talento para tocar o tambor, completou a mãe, com um olhar distante, mas ao mesmo tempo muito perto do filho. E assim como uma aranha tece sua teia com um fio quase que invisível, nós tecemos a nossa vida com o fio transparente da memória, forjando como um esmerado ferreiro a nossa história. O avô pensou, mas não disse. Haveriam outras oportunidades e outras noites e outros tambores que ele poderia compartilhar muitas outras histórias. Gostaram? E vocês? Vocês gostam de ouvir histórias? Vocês já pediram para o pai, para a mãe, para os avós, para os bisavós contarem histórias para vocês? Eu garanto que eles têm muitas histórias para compartilhar com vocês. Histórias da infância, história das coisas que eles faziam quando eles eram pequenos. É um momento muito legal e prazeroso de estar com a família ouvindo histórias. Porque as histórias não são apenas histórias de livros, né? São as histórias de vida. Quem sabe vocês peçam para a mãe, para o pai, para um tio, para um vô, para uma avó, contarem uma história da infância deles para vocês. Isso pode ser bem divertido, né? Contar como que era a infância deles. Aqui nesse livro também é bem interessante que aqui mostra vários tipos de tambores, ó. Tambores africanos. Vocês podem ver ali, ó, que tem vários tipos de tambores, né? Bem legal os tambores. E a prof também, né, enviou para vocês, para casa, um tambor, né? Vocês podem brincar bastante com esse tambor, de fazer música e
dentro do tambor a prof mandou aranha, né? Vocês podem criar um nome para essa aranha, né? E brincar e se divertir muito, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês peçam pro vô e avó de vocês, bisavó, tio, parentes ou até mesmo um vizinho contar uma história bem legal para vocês.